Ação dos árbitros. Isso é uma preocupação que o Grêmio leva para os dois confrontos contra o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil? É o André Silva, aqui da Rádio Gaúcha. É uma preocupação, sim, pelos precedentes. Mas nós esperamos, pela grandiosidade dessa disputa, pelo tamanho dos dois clubes envolvidos, que as arbitragens sejam corretas, justas e isentas. E, para isso, o Grêmio, através da nossa presidência, do presidente Romildo Bolzan, haverá de tomar todas as atitudes preventivas, cautelares, no sentido de assegurar. E veja só, o Grêmio só quer arbitragens justas e corretas. Doutor Paulo, me permita, seguir nessa questão de arbitragem, lhe questionar o seguinte, o Grêmio acha que há alguma situação, o Grêmio ficou visado na CBF, acho que essa é a pergunta certa, o Grêmio ficou visado na CBF pelas frequentes reclamações que tem feito, o senhor imagina que isso possa ter acontecido e como mudar isso, justamente pensando na final da Copa do Brasil? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Espero que não, mas certamente nós temos que estar atentos, né, porque nós temos algumas precedências, né, graves. E nos últimos 5 jogos, nós tivemos em todos os jogos um pênalti marcado contra nós. E os critérios não são os mesmos adotados quando é a favor do Grêmio, né? Então são 2 pesos e 2 medidas. Nós temos tomado todas as providências formais, todos os contatos institucionais, né? O Grêmio é um grande parceiro da CBF, é uma grande instituição que tem respeitabilidade, que tem crédito, e nós esperamos merecer esse tratamento adequado, com o mesmo respeito que nós temos tratado a CBF. Nós esperamos que isso seja uma via de 2 mãos e que nós tenhamos reciprocidade. Paulo, o Grêmio não tem reclamado demais da arbitragem e, com isso, colocado uma carga emocional muito grande em cima do grupo de jogadores e até do próprio técnico Renato, porque hoje, logo após o empate, o Matheus Henrique já deu entrevista ali na beira do gramado, falando sobre erros de árbitro, vimos o comportamento dos jogadores em torno da arbitragem. Esse assunto não está tirando a cabeça dos atletas do que é fundamental dentro da equipe, que é o futebol? Matheus Dávila, Band. Isso é inerente do futebol, do próprio contexto, né? A arbitragem é um ingrediente fundamental, eu diria, de grande relevância e decisivo. E ninguém aqui é imune. Nós temos que estar em sintonia com o nosso torcedor e com o sentimento de quem está sem poder vir ao estádio, vendo um jogo pela televisão, à distância, com esse sentimento de indignação, que é o mesmo sentimento dos atletas e que é o mesmo sentimento dos dirigentes do clube. Nós não estamos conformados e nem poderíamos estar conformados quando a gente teve, hoje, né, e não vou citar emissora aqui nem comentarista, mas comentaristas que são expertos na matéria, dizendo que houve falta no lance do pênalti marcado, do primeiro gol do Santos, em cima do nosso zagueiro Rodrigues, e que os 2 pênaltis marcados a favor e que levaram ao empate do jogo, todos, como bem disse aqui o Renato, extremamente duvidosos. Então, quando é a favor do Grêmio, como foi no Ferreirinha, no Grenal, aí nem no VAR se consulta, né? E quando é contra o Grêmio, são sempre rapidamente marcados, né? Então, o que nos preocupa, sim, só que nós temos que entender que os atletas que estão ali, fazendo o seu máximo de esforço para obter um resultado como seria hoje importantíssimo diante do Santos, né? E ver isso fugir quase que nos últimos momentos da partida, num lance que é muito duvidoso e, como muito bem colocado aqui, quando é a nosso favor, não ocorre, e eu poderia voltar aqui ao jogo do Atlético do Paraná, eu poderia voltar ao jogo de São Paulo, onde não foi um só, foram 2, né? E esse pênalti clássico contra o Ferreirinha no Grenal que não foi marcado. Então, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A rebeldia dos nossos atletas ela é totalmente procedente, como a nossa indignação também. Sr. Paulo, na última pergunta que eu fiz para o senhor, eu lhe pedi para fazer um balanço, né, de como estava o Grêmio até este último jogo, né, o jogo passado, o jogo retrasado. E eu gostaria de saber do senhor como está o Grêmio até hoje, até este exato momento, até este 17º empate no Brasileirão. Mário Godoy, da Rádio Pachola.
O Grêmio está consciente que nós temos, daqui a 26 dias, uma disputa pela Copa do Brasil e, como tanto, nós estamos muito conscientes da responsabilidade e vamos nos preparar adequadamente e devidamente, como também iremos fazer o enfrentamento desses 4 jogos restantes que nós temos pelo Campeonato Brasileiro, buscando os pontos e a melhor qualificação possível para nós chegarmos a uma classificação na Libertadores da América na fase de grupos. Ainda na linha dessa pergunta do Matheus Dávila, Paulo Luz, essa reclamação que o Grêmio tem com a arbitragem não pode ser um fator que aumenta essa desconcentração dos jogadores, que é o ponto que o Renato mais tem cobrado, e ele admitiu isso há pouco na sua entrevista. Ele cobra foco dos jogadores. Os jogadores não estão perdendo um pouco o foco porque pensam na arbitragem pela reclamação geral? Bruno Flores, da Rádio Grenal. De forma alguma. De forma alguma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os nossos jogadores entram absolutamente focados no resultado, na vitória, de fazer uma grande apresentação. Eles sabem do que isso representa para o clube, eles são profissionais de extrema responsabilidade e mais, profissionais habituados a grandes partidas, a grandes jogos, que sabem que essas situações de arbitragem ocorrem frequentemente e eles tratam isso com normalidade. Paulo Luz, que medidas o Grêmio tem tomado sobre essa questão da arbitragem, sobre as situações que incomodam o clube na CBF? Enviou ofício, enviou documentos, vai enviar de novo? Enfim, que medidas práticas o Grêmio tem tomado? Eduardo Moura, do GE. Essa relação institucional com a CBF é feita pelo próprio presidente Romildo Bolzan. Com o encerramento do jogo, a gente está muito ainda... os nervos, né, e com o emocional ainda muito atrelado a tudo que ocorreu no jogo, mas amanhã nós temos reunião do Conselho de Administração, esse assunto será debatido, discutido, mas sempre o Grêmio tem tomado as providências formais cabíveis. Paulo Luz, com o avanço dos dias e a proximidade da final, queria saber se tem alguma novidade em relação àquela ideia de fazer algum treino em gramado sintético, pensando na decisão lá no Allianz Parque. Como é que ficou isso e em que pé está essa situação? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Isso é uma decisão e as providências no devido momento serão tomadas pela comissão técnica e nós temos opções em Porto Alegre, caso esse seja o entendimento e a medida a ser adotada pela comissão técnica. Boa noite a todos, muito obrigado. Tá aí, cara, tá aí.